Pessoal, então, na aula passada, a gente falou como que funciona, a rede de celular, né? Como que é feita a transmissão, como que é feito o envio desses dados de voz de um celular até chegar em outro aparelho celular, tá? E hoje a gente vai ver um pouco, que é muito importante também, tá? Sobre energia estática, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a energia estática, sobre o descarregar a eletrostática ESD, métodos de proteção para evitar as descargas ESD, tá? E práticas e com dicas de modelagem celular, identificar defeitos de placa principal com um perímetro de fonte bancada, que eu vou mostrar um pouco o que é o amperímetro, o que é fonte bancada, tá? E o que é uma solda PTH e uma solda SMD. Aí a prática com ferro de solda, estação de retrabalho, a estação de ar, a gente vai ver quando tiver uma aula prática, tá? O que se entende por energia estática? Energia estática, pessoal, o que é? Sabe quando a gente encosta um no outro assim, ó? De repente a gente dá aquela encostada uma pessoa na outra, dá aquele choquinho? Isso é energia estática. Ou às vezes até mesmo na hora que a gente encosta em algum equipamento eletrônico, ou em alguma coisa de metal, dá aquele estralinho, dá aquele choquinho. A gente até assusta, né? Aquele choquinho. Isso é energia estática. Esse tipo de choque, de repente, se ele pegar em um equipamento eletrônico do celular, pode acontecer dele queimar, tá? E ele queima porque mesmo ele estando desligado, ele continua, quando se trata de capacitor, de eletrodo, ele continua a passar energia mesmo estando desligado, tá? Então, por isso que pode acontecer de você relar, dar aquele choquinho e queimar o componente eletrônico da placa. Eu já vi acontecer isso, tá, pessoal? É uma coisa que não é mentira, acontece mesmo, tá? O que é a descarga eletrostática? Então, essa descarga, ela acontece a hora que você pega a placa na mão, ela dá aquela descarga eletrostática que acaba por queimar um componente eletrônico, tá? Tá vendo? Ó, tem até o desenho aqui da eletricidade estática e SD, tá vendo? Então, às vezes a gente vai encostar perto de uma pessoa, dá aquele choquinho. Isso é a energia estática, tá? E, mesmo você, estando em você mesmo, pode acontecer esse choque, essa energia estática. Para entender melhor a energia estática, ó, o que é? Eles são átomos, tá? Eles estão em elétrons, prótons e nêutrons. Então, o que acontece? Ele se acumula prótons e nêutrons no mesmo lugar. Tá? Então, isso já é uma aula de química, né? De física. E pode acontecer isso daí. O átomo, o corpo da gente atrai essa energia estática. Então, para isso, a gente executa alguns métodos, tá? Eletrostáticos, tá bom? Que é o que pode ajudar a gente a eliminar a eletrostática. Enfim, eliminar a eletrostática. Vendo, ó, a carga de eletricidade eletrostática de átomos adquire no excesso de carga positiva ou negativa.
Então, ele dá um excesso ou tanto positivo quanto um excesso negativo. Então, o corpo humano automaticamente ele atrai. Para que seja tirado essa eletrostática, ou pisar o pé diretamente no chão, tá? Ou montar uma bancada que esteja aterrissada, tá? Com terra. Então, geralmente, a gente usa uma pulseira ou uma luva antistática. Mais para frente, a gente vai chegar neles lá, tá? Ó, como a gente pode descarregar essa energia estática? Essa energia estática, ela pode ser descarregada de várias formas, tá? Então, se a gente pisar o pé no chão, diretamente no chão, ele descarrega, ou mesmo a gente usando a pulseira antistática ou a luva antistática. Normalmente, quando a gente vai mexer diretamente com a placa do celular, a gente costuma usar uma luva antistática. Quando vai fazer só a troca de uma peça, o contato não vai ser diretamente com a placa do celular, a gente costuma utilizar o quê? Utilizar uma pulseira eletrostática, tá? É para acontecer de evitar de não queimar nenhum componente da placa. Tá? A gente também, ó, dias, o que pode carregar o corpo humano, ó, dias muito secos, tá? Ou roupas de lã. Então, a gente evita, na assistência técnica, utilizando blusas com lã, porque elas atraem muita eletrostática, tá? E nos dias muito secos, são os dias que puxam mais eletricidade eletrostática para o corpo humano, tá? Ó, como eliminar a eletrostática? Então, a gente pode usar, ó, a gente pode remover essa eletricidade eletrostática em casa mesmo com aqueles umidificador. Então, geralmente, perto da bancada da assistência técnica, a gente coloca um umidificador de ar. Esse umidificador é para diminuir a eletrostática do ambiente, tá? Tem removedor antistática também, tá? E trata-se de carpete com produto químico antiestática. Então, existe um spray, ele é anti-estática. Aí, esse spray, geralmente, a gente pode estar passando em todos os componentes em volta, tá? da bancada, para que ele elimine a eletricidade estática do ambiente, tá? E também, ó, esfregue pano com amaciante nos estofados. Aqui no caso está mostrando um carro, mas a gente pode usar esse pano com amaciante para passar na cadeira que a gente senta, na cadeira que a gente senta na bancada, tá? Ou a gente pode passar na bancada mesmo. Ele também faz o pano úmido, ele elimina a estática, tá bom? Também pode ser removido do corpo, manter sempre a pele hidratadas, tá? Sempre com creme e trocar sempre de roupa, porque a roupa ela segura a estática. Então, geralmente, não utilizar a mesma roupa. Desculpa, pessoal. Às vezes a gente utiliza uniforme ou muitas assistências técnicas, existe aquele jaleco de trabalho. Então, geralmente na assistência técnica, as pessoas utilizam a roupa normal, né? E utiliza aquele jaleco. Então, aquele jaleco, às vezes, utiliza por vários dias o mesmo jaleco. Então, é algo que pode estar atraindo bastante a energia estática. Então, sempre é bom a gente evitar
sempre é bom a gente manter a pele hidratada e sempre é bom a gente estar trocando de roupa para manter a estática controlada. Tá? Essa descarga eletrostática ESD, tá? Eletrostática discharge, ou seja, descarga eletrostática. Tá? Ele vem esse símbolo. Então, sempre que a gente vê qualquer componente com esse símbolo, a gente sabe que ali pode acontecer qualquer descarga eletrostática que acontecer ali pode queimar o componente eletrônico. Então, geralmente, a gente tem que ficar atento a qualquer tipo de componente eletrônico que vem com esse tipo de desenho. Tá? Então, esse tipo de desenho, ele mostra realmente que a descarga eletrostática ela está presente naquele componente. Então, que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? com aquele componente ali. Bom? Ó, métodos de proteção para evitar descarga eletrostática. Tá? Isso aqui é um eletrodo, um SD, ó. Olha o componente da placa aqui, ó. Então, esses componentes aqui, geralmente, mesmo ele estando desligado, fora da energia, eles sustentam uma carga e dando uma descarga eletrostática nele, pode acontecer dele queimar, dele danificar. Então, a gente tem que sempre evitar a descarga elétrica em cima desse tipo de componente. Então, sempre utilizando a pulseira antistática ou a luva, tá? E também forma errada, tá vendo? Ó? De segurar aqui é uma memória, mas pode ser uma placa do celular, tá bom? Ó, evitar de pegar esse tipo de placa, tá? Na mão. Você tem aqui. Esse tipo de placa na mão, evitar de pegar diretamente, tá? Ó. Então, a gente usa o quê? As pulseiras eletrostáticas, tá? Então, para a gente poder trabalhar com equipamento, eu geralmente, quando eu pego diretamente na placa, eu uso uma luva estática. Mas é muito útil para a gente poder utilizar essa pulseira antistática, tá? Então, essa pulseira, ela vem assim, a gente coloca no nosso braço, tá bom? Essa ponta aqui, não adianta a gente ligar essa ponta em qualquer lugar, não, tá? Essa ponta a gente tem que ligar em algum lugar que tá pegando terra, ou seja, no pé de uma mesa, ou no pé da cadeira, algum lugar que existe contato diretamente com o solo. É o que tira a estática do ambiente, tá? Então, essa pulseira ela é muito utilizada. Eu não sei nem onde está a minha, porque eu estava utilizando lá embaixo na minha outra sala, mas eu sempre tenho ela por perto para utilizar ela na troca, até na troca de tela. A gente costuma utilizar essa pulseira, tá? Tá vendo? Ó, esses tipos de embalagem aqui, ó, são, ó, bolsa SD, são as embalagens corretas para transportar equipamentos eletrônicos, tá? Então, nunca a gente coloca o equipamento eletrônico diretamente no componente, uma sacolinha plástica, por exemplo. A sacolinha plástica, essa sacolinha de supermercado, nossa, elas carregam demais. Às vezes, só de você chegar com a mão perto dela, você já sente que ela está trazendo eletrostática. Então, sacolinha plástica a gente tem que evitar, tá? De estar carregando o celular ou de estar carregando os componentes do celular dentro desse tipo de sacolinha plástica. Sempre é bom a gente utilizar o quê? Sempre é bom a gente utilizar essa bolsa aí antistática. Geralmente, quando a gente vai no fornecedor
comprar alguma placa, alguma peça, ele geralmente ele te dá essa peça dentro dessa embalagem aí, ó. Então sempre é bom a gente guardar esse tipo de embalagem para poder guardando os nossos equipamentos também, tá? Às vezes tira alguma placa, tira algum componente. Então a gente sempre guarda dentro dessas embalagens. Essas embalagens, elas já são apropriadas para antistática, tá? Elas eliminam, elas não deixam passar a estática. Aí, aqui está o exemplo, ó, de uma bancada antistática, tá? Vou beber uma água aqui, pessoal. A bancada antistática, ó, tá vendo? Ó, aqui tem um ponto, foi feito na tomada, um ponto aterrado, tá? Esse ponto é ligado na bancada e esse ponto também é ligado no tapete, tá vendo? Ó? Tapete no chão, ele também é aterrado à cadeira, tá? Tem técnicos que usam um sapato, a alça de calcanhar, ela é própria para isso, tá? Existe também o tapete de cadeira condutiva, que não passa, e ó, a superfície aterrada. Então esse ponto vem daqui, ó, e esse ponto liga por baixo da bancada até aqui, que é onde a gente liga a pulseira. Mas não precisa também, a gente que é técnico assim para troca-tela, não mexe diretamente com placa, a gente pode usar ela mesmo em qualquer ponto que é aterrado, tá? Geralmente no chão, ou diretamente pisar com o pé no chão, eles tiram a eletrostática do corpo, tá? Ó, tá vendo? Então aqui foi montada uma bancada completa, tá? Antistática. Ó, próximo. Identificando defeitos de placa com amperímetro e fonte bancada. O amperímetro é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é um amperímetro. E essa daqui, ó, é a fonte de alimentação digital, tá? Conhecida como fonte de bancada. O amperímetro, assim que você liga no positivo e negativo, se a placa estiver em curto, ele vai ficar louco, ele vai fazer... Vai bater aqui no 500 e não vai sair. Se a placa estiver funcionando, ele vai continuar a trabalhar, tá? E essa daqui é a fonte de bancada. Então, ela, a gente aqui desse lado de cá, a gente nas aulas práticas, tá? A gente vai utilizar muito, mas muito mesmo esses equipamentos. Vocês vão decorar, vocês vão sair sabendo exatamente como que ele funciona. Nessa parte aqui, ó, ele marca a voltagem da eletricidade, tá? Então, por exemplo, eu vou ligar num celular que a bateria dele é 4,5 volts, então automaticamente eu venho aqui, coloco 4,5 volts, a hora que eu vou ligar, se a placa estiver em curto, ele vai dar um bip, ele vai apitar, aí ele faz bip, segura o bip, apitando, avisando que a placa está em curto. Se a placa não estiver em curto, isso aqui vai começar a movimentar para lá e para cá, informando que a corrente ela está andando dentro da placa. Existem fontes de bancada dessas daí, ó, que chega até 30 mil reais, que são aquelas que identificam exatamente na placa onde é que está o curto. Essa já não. Essa era a avisa do curto. Se a gente quiser procurar esse curto, a gente vai ter que estar indo
com o multímetro até encontrar onde está esse curto, tá? Professor, mas com essas baratinhas de igual a gente, o legal de estar em casa é que dá para ir dando uma pesquisada, né? Aí eu vi aqui no Mercado Livre tem uma de 300 e pouco, dá para trabalhar também. Sim, sim, a menor possível você já consegue trabalhar. Por quê? Porque a gente só usa ela no máximo até 5 volts. E a menor que tem para venda é 12. Então você vai comprar de 12 volts. A fonte de bancada de 12 volts é essencial para você adquirir, tá? Ah, show de bola. E ó, tem solda PTH e SMD, tá vendo? Ó? São os capacitor, ó como que eles são, capacitores, ó. A gente vai ver muito isso na placa. Resistor, a gente vai aprender também mais para frente. Cada cor equivale a uma voltagem, tá? Resistores, os diodo, tá? Os transistor e os circuitos integrados, tá? Então a solda como que é feita? Ó, geralmente ele é colocado por cima da placa e a solda é feita por baixo da placa. Os SD, que nem por exemplo o microfone, a solda é feita por cima do circuito impresso mesmo, ó. Não passa por baixo, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é só para vocês já ir tendo uma noção de como que é isso daí, tá? Porque nas aulas práticas a gente vai praticar muito esses componentes, tanto na retirada quanto colocando eles, tá bom? E tem a solda BGA. A solda BGA é utilizada para estação de retrabalho, que na realidade, aquela estação de ar quente, ela não é para ficar tirando tela, não. A gente usa muito ela para soltar a cola da tela, porque ela ajuda muito. Mas aquela estação de retrabalho, que é o ar quente, é utilizado para fazer essa solda BGA. Ó. Quando a gente retira um componente, por exemplo, o processador de uma placa, tá vendo como ele fica retirado? E recoloque ele. Para isso, a gente precisa daquela ar quente, estação de retrabalho. Também a gente vai praticar muito isso nas aulas, tá bom? Tá vendo? Ó, isso aqui é uma estação de retrabalho, ó. Tá? Então, a gente pode praticar com o ferro de solda, tá? Soltando pelas laterais. Só que quando é componente assim, ó, eu prefiro a estação de retrabalho. Por quê? Porque o ar já joga nesses componentes em geral. Então, eu consigo retirar ele de uma forma geral, mais fácil, tá? Um pouco gripado, pessoal. Mas é. Aí a gente utiliza a estação de retrabalho, tá vendo? Eu gosto de utilizar o ferro de solda separado da estação de retrabalho, tá? Mas nada impede de utilizar também ela. Eu prefiro utilizar a estação de retrabalho sem o ferro de solda. Por quê? Porque eu utilizo o ferro de solda separado. Porque o ferro de solda, ele custa na faixa de 15 a 30 reais. A estação de retrabalho, uma média aí de 350 reais. Então é muito mais vantajoso acontecer de você não ficar utilizando o ferro de solda, porque às vezes você pode utilizar muito ela e ela pode queimar o resistor, tá? Por você estar usando o ferro de solda. Eu prefiro utilizar separado. Mesmo que você compre com o ferro de solda, deixa ele desligado aqui, ó. E utilize o ferro de solda separado dele, tá? Para evitar de queimar essa máquina, que o valor dela é mais caro, tá bom? Então, pessoal, ó, o que nós aprendemos hoje? Eletricidade estática, tá? Que é muito importante. A gente descarregar essa eletricidade estática PSD, os métodos de proteção para evitar as descargas ESD, as práticas com dicas e modos de desmontar
celular, tá? Identificar defeitos de placa com os amperímetros e fontes de bancada, o que é uma solda PTH e uma solda SMD, e as práticas com ferro de solda e estação de retrabalho. Pessoal, já nesse tipo de solda aqui, a gente vai estar, nas aulas práticas, a gente vai estar praticando muito isso aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão sair craque esse tipo de solda, esse tipo de medição, esse tipo de estática, tudo isso daí, tá bom? Isso é mais para vocês terem um conteúdo da parte teórica desse assunto, tá bom, pessoal? Vou deixar aberto aí para vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Aberto aí. Pode ser qualquer outro tipo de dúvida, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida relacionada a algum outro assunto também, tá? Sem problema. Professor, depois dessas aulas teóricas aqui, aí a gente vai para o laboratório quando liberar lá. Aí Com vamos ter certeza. bastante prática com Com esses certeza. equipamentos aí. Com Legal. certeza. Todos esses equipamentos que a gente está vendo nessas aulas teóricas, todos esses equipamentos contêm na escola, tá? Então a gente vai utilizar eles lá, todos esses equipamentos aí, tá bom? Show. Até a estaçãozinha do BGA lá, nós vamos fazer isso Isso também? também, lá tem mais Nossa, de interessante, hein? tem mais de 10 estações de retrabalho lá. Então Show. não é uma para todo mundo não, entendeu? Então Uhum. geralmente aí a gente coloca 2 pessoas com cada uma para ficar mais fácil de entender. Então não é uma só para todo mundo não. É uma para Quando é cada que volta, bancada. professor, as aulas? Quando é que a gente volta para Então, a gente as tá aulas? esperando, a liminar, porque a gente depende da liminar dos governantes, né? Não é a gente. Se fosse a escola, a gente já teria voltado. Mas a gente depende das autoridades, né? Liberar que voltem às aulas. Vamos torcer aí para agora em setembro já tá retornando, que diz que as aulas vai voltar em setembro as escolas, né? Então a gente não sabe ainda para as escolas técnicas, tá? Mas pode ter Vamos ver. certeza que vocês vão estar sempre sendo avisado quanto a isso, tá? E Uhum. mesmo essas aulas teóricas que a gente está tendo, quando a gente for ter a prática, a gente vai retornar um pouco nessas teóricas também, tá? Para a gente poder estar mais em cima, mais, a gente tá relembrando cada vez mais o conteúdo, tá bom? Sim. Ô Ciro, Oi. boa noite, pessoal. Tudo bem? A Carla aqui da parte de coordenação, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Bom, boa noite. Eu queria dar uma sugestão até para o professor e para vocês, já que vocês estão falando aí um pouco da parte já entrou, né? Falando um pouquinho da parte de equipamentos, né? Da próxima aula, o Ciro apresentar os equipamentos necessários para se montar uma assistência técnica. Aí você já fala um pouco mais dos equipamentos que são importantes e já demonstra os equipamentos que a gente tem aqui na escola, né? E a função, né, de cada um para eles já poderem estar se preparando e sabendo quais são as práticas, né? Como você falou, a gente usa para descolar a tela, né? A estação de retrabalho, não é isso? Isso. Então, a gente tem aqui a separadora. Então, eu acho Isso, interessante eles já se ambientarem com os equipamentos, né? Quais Ótimo. são os equipamentos, para que serve. De repente, se conseguir fazer alguma demonstração para eles também, seria bacana agora nesse momento, né? O que vocês acham? Seria uma boa. Nossa, top, interessante. Seria legal. Bacana, né? O Ciro deu essa aula para uma outra turma ali, foi muito bacana também. É uma aula específica que eu acho que ajuda bastante vocês nesse primeiro momento agora, né? Então, seria uma sugestão aí para vocês. Vocês Seria uma estiverem boa. de acordo, o professor ele já se programa para a próxima aula fazer essa demonstração para vocês.
e todos receberam aquele videozinho do professor que ele prometeu sobre as diferenças, né, no megabyte, byte. Uhum. Alguma dúvida referente a isso, pode aproveitar o professor aí nesse momento também. Não. Não, daquilo lá não. Aqui sem dúvida também, show de bola. Pra entender bem, né? Bacana. Bacana. A gente está aqui nesse momento, gente, assim, para poder o máximo de orientações possíveis de conceitos para você, para que na prática a gente possa já com esses conceitos já trabalhados vocês poderem exercitar, tá? A gente está tentando trazer coisas novas também dentro do programa do curso, para deixar vocês bem capacitados aí, já com uma gama de informações aí bacana. Quando vocês irem à prática, vocês já estão já bem alinhados, tá? E a gente espera mesmo agora, com o de setembro, a gente possa com vocês aqui dentro de sala de aula, né? Se tudo der certo. Sim. Ô, professor, Bom, deixa eu deixar agora negócio. vocês aí com o professor aí, que acho que eu já falei demais. Bom, pessoal, então fica combinado. Então, semana que vem eu vou gravar, então, gravar uma aula para vocês, tá? Explicando, a gente vai explicar cada componente que se usa na assistência técnica, um por um, tá? E eu vou gravar o funcionamento deles também, para estar apresentando o funcionamento. Aí a gente faz uma aulinha ao vivo, tá? Em vez de eu colocar uma aula gravada, a gente faz uma aula ao vivo, só que aí a utilização dos equipamentos, eu vou gravar e vou colocar no slide. A gente fala sobre o equipamento e eu coloco um videozinho curtinho mostrando como eu faço para utilizar ele. Para vocês já ir pegando mais proximidade com esse tipo de equipamento aí. Fica para a próxima aula combinado isso, então. Pode ser. Show de bola. Beleza. Ô, professor, deixa eu te perguntar um negócio. Esses componentes da placa, eles são caros? Para fazer uma troca? Eles são bem caros? Caro não é. Hoje um diodo você pode pagar na faixa de 3, 4 centavos. O problema é você achar, entendeu? Esse que é o problema. É difícil achar. É difícil achar. Eu teria que remover de uma placa eu teria que remover de uma placa com outro defeito se eu não achasse? Você teria que remover de uma placa que esteja... É por isso que é sempre bom a gente ter bastante sucata, né? A gente pode dessa sucata remover. Às vezes pode ser que a gente consiga achar algum componente em lojas eletrônicas, mas raramente, porque de celular é muito pequenininho. Essas lojas de eletrônica são mais voltadas para equipamentos mais grandes, televisão, essas coisas assim, entendeu? Mas pode acontecer de a gente achar assim. E eu queria saber, tipo, de valor. Vamos supor, o valor que eu cobraria para trocar um resistor ou trocar um componente de uma placa. Como eu cobraria de um cliente. a gente vai ter essa aula ainda mais para frente na parte teórica também, tá? Vou explicar bem detalhadamente a troca de uma tela, quanto você tem que cobrar, na troca de um conector de carga, qual é a margem de lucro que você deve ter. A gente vai ter uma aula bem explicativa sobre isso também, tá? Ah, sim. Não, que bom, então. Tá bom? Beleza. Não precisa ter muito, né? Uns 800% de margem tá bom já, né? Aí já fica bom. Aí fica bom, hein? Fica rico, né? Intenção. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? As minhas cessaram aqui. Estou aqui. Por mim de boa também. Não, de boa. Tá bem. Bom, aqui para mim falta 1 minuto, então eu vou encerrar a aula, deixar boa noite aí para todo mundo. E a gente fica combinado, então, na semana que vem eu passar todos os equipamentos que a gente vai utilizar. Todos esses equipamentos tem na escola, tá? A gente vai utilizar, eles têm na escola para a gente utilizar. Então, fica combinado para a próxima aula, então, a gente falar sobre isso, então.
Beleza, Galera. professor. Combinado. Combinado. Show de bola. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a Valeu, todos. professor. Pessoal, até mais. Boa noite. Valeu, Até valeu. mais.